Oi, gente, tudo bom? Eu sou a professora Yasmin, de Física, de uma das frentes de Física de vocês. E hoje eu vou dar Cinemática, Conceitos Essenciais, parte 2, porque a gente já teve a parte 1, né, que foi Trajetória, Movimento e Repouso, que todos dependiam do referencial, né, vocês lembram, espero que vocês lembrem. E Movimento Retilíneo Uniforme, que é um movimento bem fácil, é o movimento mais básico que a gente vai estudar na física. A gente vai estudar vários tipos de movimento, mas esse é bem importante vocês conhecerem porque ele é a base de tudo, né, gente? E vai ser importante para a vida de vocês e pro Enem, né? Se cair, vamos ver se cai esse ano. Bom, gente, o espaço. Espaço, ele é representado com um S na física. Esse S é muito importante vocês lembrarem porque ele vai aparecer em várias fórmulas e vocês têm que saber que esse S significa espaço. Bom, o que é o espaço? Você já sabe o que é o espaço. É a posição do corpo, é o lugar onde ele está numa trajetória. Então, por exemplo, esse carrinho aqui, na trajetória que ele está indo, ele está no espaço quilômetro 32. A placa está mostrando para ele que ele está no quilômetro 32. Esse é o espaço que ele ocupa, entendeu? E, bom, na física tem uma coisa muito interessante, que é o espaço negativo, gente. O espaço negativo, como vocês podem ver aqui, ele é uma coisa que ele é um pouco abstrato, porque a gente nunca vai pensar em espaço negativo na vida real, mas na física pode tudo, entendeu? Então é o seguinte, a gente tem um ponto que a gente chama de ponto de origem, que normalmente nos exercícios é onde o movimento se origina, é onde o movimento começa, né? Mas ele é um ponto que ele pode ser definido em qualquer lugar. Finge, nessa figura aqui, a origem, que é o ponto de onde a gente vai começar a estudar o movimento, é aqui. E a trajetória, ela tá orientada para a direita. Vocês estão vendo essa setinha? Ela não tá apontando para a direita? Então, tudo que vai para a esquerda da origem vai ser negativo. Olha que interessante, gente. Eu sei que agora parece um pouco, sei lá, irreal para vocês, mas eu vou ensinar para vocês nos exercícios como funciona isso e vocês vão ver que é bem facinho, vocês vão tirar de letra. Bom, gente, e direção versus sentido. Eu já vi isso muito vestibular fazendo pegadinha com isso. Por exemplo, a direção que você tá, ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical, ela pode ser várias direções, enfim, mas é horizontal e vertical, lembrem disso. Direção horizontal, por exemplo, é um carro andando numa estrada, ele tá na direção horizontal. E um pássaro voando, ele tá na direção vertical, que é de baixo para cima ou de cima para baixo. Mas o sentido, ele em qual... por exemplo, vamos lá. Dois carros, eles podem estar na mesma direção, por exemplo, na direção horizontal, mas em sentidos opostos. Ou seja, eles estão indo um contra o outro, eles vão um bater no outro, entendeu? Se eles estiverem indo no mesmo sentido, eles estão indo os dois pro mesmo lugar, entendeu? E, por exemplo, se você estiver na direção vertical, você estiver, por exemplo, voando, você for um pássaro, você estiver voando, mas você pode estar voando em dois sentidos, você pode estar indo de baixo para cima ou de cima para baixo, entendeu? Eu já vi o vestibular fazendo pegadinha com isso e eu também já vi nas questões, por exemplo, dois carros estão indo em sentidos opostos, você tem que saber que eles estão indo um contra o outro, entendeu? Eles vão se bater. Em alguma hora a gente vai ter um exercício sobre isso. Bom, variação de espaço. Esse daqui, gente, vocês têm que saber. Delta S a gente chama variação de espaço. S é espaço, né? E delta na física pra gente é variação. Bom, a variação é sempre a diferença entre o final e o inicial. Então a variação de espaço não vai ser diferente. Vai ser a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Ou seja, por exemplo, eu tenho um carro. Esse carro, ele começou a sua viagem no quilômetro, a placa estava dizendo quilômetro 300. E ele parou no quilômetro 360, por exemplo. Qual é a variação de espaço dele? Bom, aí eu trocaria aqui nessa formulinha. Na verdade, nem vai precisar, conforme vocês forem treinando com o tempo, vocês não vão precisar usar fórmula nenhuma. Mas, por exemplo, esse carro. Então, o espaço final dele era 360. Então, eu troco aqui o S por 360. Aí fica 360 menos o S0, que é 300. 360 menos 300, 60. Então, a variação de espaço desse carro vai ser 60. Deu pra entender mais ou menos? É o espaço final dele menos o espaço inicial. A gente vai ver, gente, se acalmem. Não fiquem aflitos. A gente vai ver exercício, vocês vão entender tudo, vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Então, a variação de espaço é isso, é o quanto andou. Olha esse carrinho aqui, por exemplo. A variação de espaço já tá aqui, entendeu? Ele andou 200 metros, então a variação de espaço dele é 200 metros. A gente tá vendo essas três bolinhas aqui, né?
A gente pode ver aqui o espaço negativo, o famoso, e aqui os espaços positivos. Finge que esse y, por exemplo, foi desse 1 até esse 4. Qual é a variação de espaço dele? A variação de espaço dele vai ser 4, que é o espaço final, menos 1, que é o espaço inicial. 4 menos 1, 3. Variação de espaço dele é 3. Existe variação de espaço negativa? Tadadadam. Sim. Na física, sim. O que é variação de espaço negativa? É quando, por exemplo, esse Z aqui, ele começa no 6, por exemplo, e ele iria até o 3, finge. Ele vai do J até o G. Então, qual que é o espaço final dele? O espaço final dele vai ser 3. Então, eu trocaria 3 aqui. E aí, o espaço inicial dele é 6. Então, ficaria 3 menos 6. Quanto é 3 menos 6? 3 menos 6 é menos 3. Olha só a variação de espaço negativa chegando pra gente com tudo. Bom, velocidade escalar média. A gente aí, é aqui que começa, entendeu? É aqui que a gente começa a pegar a física de verdade. Bom, vamos lá, gente. Ai, gente, desculpa, o corona me pegou. A gente tem... Finge que eu estou andando no parque com os meus amigos, como essa mulher aqui. A gente anda... A cada 2 horas, a gente anda 4 quilômetros. Quanto que é a nossa velocidade em quilômetros por hora? Bom, se a cada 2 horas a gente anda 4 quilômetros, em 1 hora, a gente anda quantos quilômetros? A gente anda 2 quilômetros em 1 hora. Se a gente anda em 4 horas, a gente anda... Não, desculpa, se em 2 horas a gente anda 4, em 1 hora a gente anda 2. Então, a minha velocidade vai ser 2 km por hora. O que a gente precisou para descobrir a minha velocidade? A gente só precisou saber que a cada 2 horas eu andava 4 km. Ou seja, a gente precisou saber o meu tempo e a gente precisou saber a minha distância. Por isso, a velocidade escalar média não é nada mais do que a minha distância dividida pelo meu tempo. Ou seja, essa mulher... Para descobrir quanto era a minha velocidade, eu dividi os 4 quilômetros pelas 2 horas que eu demoro para andar esses 4 quilômetros. 4 dividido por 2, 2. 2 quilômetros por hora é a minha velocidade. Deu para entender? Bom, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é isso, gente. Eu vou me redimir nos exercícios, eu prometo. Aqui tem um videozinho para vocês, que depois desse videozinho vocês nunca mais vão esquecer o que é a fórmula da velocidade média. Ih, travou tudo. Foi. Para encontrar a velocidade média, vou te mostrar um jeito fácil de aprender. É só você fazer a comparação, colocar numa razão, delta S, delta T. É só você fazer a comparação, colocar numa razão, delta S, delta T. É delta S sobre 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 delta T. Mas professor, que absurdo, com essa musiquinha aprende quase tudo. Eu não sabia nada, agora eu sei. A velocidade é delta S sobre delta T. 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 Bom, gente, essa música é sensacional. Eu vou deixar pra vocês o link, tá? O link é ali, né? E agora vocês aprenderam, né? Delta S sobre delta T é a velocidade média, gente. A velocidade média, ela é o seguinte. Por exemplo, eu tô num carro e eu estou andando e eu, sei lá, andei 300 quilômetros em 3 horas. Então, minha velocidade é 300 km. Minha velocidade média é 300 quilômetros dividido por 3, que é 100 km por hora. Mas isso daí é uma velocidade média. Na vida real, raramente a gente vai andar todo o tempo a mesma velocidade, né? A gente vai mudar a velocidade. Minha velocidade pode ser 100, aí depois minha velocidade vai ser 200, depois minha velocidade vai ser 300. Mas a minha velocidade média, ela só importa pra ela o quanto que eu andei em quanto tempo. Não importa se no meio do caminho eu parei pra comer um sanduíche, não importa se eu andei a 10 km em 1 hora e a 100 km por hora em outra hora, entendeu? Ela é uma média, entendeu? Ela não é ela não dita que eu andei a todo o tempo durante a minha trajetória na mesma velocidade. Deu pra entender mais ou menos?
E agora a gente chega numa coisa muito interessante, que vocês já devem saber a resposta. Existe velocidade negativa? Mas é claro, se existe delta S negativo, vai existir velocidade negativa também. Se o meu delta S for negativo, vai existir, meu delta S for negativo, minha velocidade média também vai ser negativa, né? Então, o que significa eu ter uma velocidade média negativa? Significa que o movimento vai ser retrógrado. O que significa isso? Ou seja, por exemplo, eu comecei no quilômetro 400, eu acabei no quilômetro 130. Eu tô voltando, entendeu? O meu espaço final é menor que o meu espaço inicial. Isso daí é um movimento retrógrado e por isso a minha velocidade média vai ser negativa. Muito interessante isso, né? Eu sei que vocês devem estar confusos, gente, mas física é só fazendo exercício mesmo. Bom, agora a gente chega numa coisa importante que vai cair, vocês vão ver isso na vida de vocês. E vocês vão tirar de letra, porque é fácil, gente, é fácil. A velocidade, ela pode ser em metros por segundo ou em quilômetros por hora. São formas de escrever a velocidade, do mesmo jeito que eu posso escrever 1 quilômetro, 1000 metros, ou posso escrever 1 hora ou 60 minutos, entendeu? E existe uma forma de converter quilômetros por hora em metros por segundo, e metros por segundo em quilômetros por hora. E essa forma está aqui, ó. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Eu sei que é uma conta difícil, é uma conta chata, mas a gente tem que saber, tem que aprender, tem que saber, gente, tem que saber quilômetros por hora para metros por segundo, dividido por 3,6. Metros por segundo por quilômetros por hora, vezes 3,6. Existe uma explicação para isso, mas a explicação é complexa e vai tomar tempo e não precisa. Só decorem isso, gente. Eu odeio falar decorar, mas decorem isso. E aqui, gente, esse quadrinho aqui vai mostrar pra vocês que existem algumas velocidades que os vestibulares eles sempre usam. Por exemplo, 18 km por hora, porque eles sabem que se eu dividir 18 por 3,6 vai dar 5 metros por segundo. São números que se eu dividir por 3,6 ou multiplicar por 3,6 vai dar números inteiros, entendeu? São números fáceis de dividir, por isso o vestibular usa muito esses valores. Então aqui vocês podem ver, por exemplo, 18 km por hora é a mesma coisa que 5 metros por segundo. Ou seja, se eu dividir 18 km por hora por 3,6 vai dar 5 metros por segundo. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. 18 km por hora, 5 metros por segundo é a mesma coisa que eu falo pra vocês. É a mesma coisa que eu escrever 1000 metros e 1 quilômetro. A mesma coisa, tá? E vocês já vão entender por que eu vou precisar passar um pro outro, tá? Eu vou fazer o exercício e vocês vão entender. 36 km por hora, 10 metros por segundo, 54 km por hora, é a mesma coisa que 15 metros por segundo. E aí vocês vão ver. Gente, não é pra vocês decorarem essa tabela, é só pra vocês se familiarizarem com números que vocês vão ver muito. Porque os vestibulares colocam muito esses números. Porque, como vocês estão vendo aí, dá números inteiros, são números que são fáceis, entre aspas, de dividir, né? Porque 3,6 ninguém merece. Só se familiarizem, tá? Não precisa decorar nada. Só precisa decorar isso, tá? Bom, enfim, vamos continuar. Exercícios. Bom, gente, primeira coisa que eu tenho que falar, pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos. Isso é muito importante pra vocês, é uma dica que eu dou pra vocês levarem pra vida. Pra vida não, pra vocês levarem pra esse ano aí de vestibular. Nunca olhem resolução de vídeo na internet antes de tentar fazer o exercício mesmo. Tentar, sabe? Tentar várias vezes. Não é tipo, tentei uma vez, não consegui, vou olhar a resolução. Isso daí vai bloquear o conhecimento de vocês, gente. Vocês têm que tentar mesmo. E se não conseguir, isso daí, não conseguir fazer um exercício, gente, é um aprendizado. Porque aí você vai atrás do que você errou e você aprende mais ainda, entendeu? Você aprende a conhecer suas limitações, suas dificuldades. E é isso. Bom, mas eu vou fazer com vocês esse exercíciozinho. Pausem, tá? E depois vocês vêm aqui pra ver como é que eu fazia na minha época de vestibular. Bom, pessoal, vamos lá. Sempre na minha época de vestibular, quando eu lia um exercício, eu pegava os números. Quando era um exercício de matemática, de física, eu anotava o que cada número significava. Então, vocês vão ver, eu vou ler com vocês. Joana sai de casa bem cedo para pegar o ônibus na rodoviária com destino a Porto Alegre. Bom, até aí, nada. Ela sabe que a distância entre as cidades é de aproximadamente 300 km por hora. 300 km por hora nada. 300 km, gente, socorro. 300 km. E que a viagem vai demorar 5 horas. Bom, o que é 300 km? Essa distância, o que ela significa?
ΔS. Lembra, gente? ΔS é o quanto que você andou. É o quanto que ela vai andar, 300 quilômetros. E que a viagem vai demorar 5 horas. ΔT. Variação de tempo, gente. Variação de tempo. Eu acho que eu tinha esquecido de falar pra vocês que ΔT era variação de tempo, né? Porque eu sou afobada demais. Bom, sem parada no grill. Qual a velocidade média do ônibus de Joana em km por hora? Essa é a hora que você voa. Sabe por quê? Velocidade média. O que é velocidade média? Aí eu já ia escrever na prova. A hora que ele quer de mim, velocidade média. Qual que é a fórmula de velocidade média? É ΔS sobre ΔT. Média é igual a ΔS sobre ΔT. E olha que doido, olha que doideira. A gente já tem o ΔS e a gente já tem o ΔT. Então é só trocar na fórmula. Nossa, facinho. E uma coisa que eu preciso atentar com vocês. Qual é a velocidade no ônibus de Joana em quilômetros por hora? Entendeu? Vocês têm que prestar atenção nisso, porque às vezes ele podia perguntar, por exemplo, a velocidade do ônibus em metros por segundo. Daí você fazia tudo em quilômetros por hora, ó, você fazia em quilômetro aqui em hora, e você se ferrava, porque você colocava a resposta em quilômetros por hora e não em metros por segundo. Então tem que prestar atenção na unidade que ele quer de você, entendeu, gente? Vamos lá, vamos fazer. Velocidade média é igual a ΔS, que nós temos ali, que é a distância 300, dividido por 5. Sabe fazer essa conta? Sabe fazer? Vamos fazer rapidinho. 300. Ai, gente, é muito difícil escrever com esse mouse. Juro por Deus, tô me matando aqui. Dividido por 5. Aí a gente vem aqui. 3 dividido por 5 não dá. Então a gente pega mais um zero. 30 dividido por 5. Quantas vezes 5 é 30? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6. 30 aqui. Aí dá 0, né? 30 menos 30, 0, 0. E aí sobrou um 0 ali, eu só adiciono aqui 60. Minha velocidade média do meu ônibus é 60 km por hora. Será que eu acertei? Será que eu tô falando bobagem? Bom, se eu errar depois, melhor ainda que vocês me corrigem. Eu sei que vocês aprenderam alguma coisa. Ai, gente, tá uma perdição isso daqui. Mas vocês deu pra entender, né? Tá. Mais um exercício. Gente, rapidinho, eu juro que eu vou tentar fazer o mais rápido possível, tá? Jorge anda de carro a 50 km por hora. Olha a velocidade aqui, já no vestibular e fazia o quê? V que eu já sei ver. E a distância até a casa de sua namorada é 250 km por hora. 250, gente, eu tô doida, 250 km. Então, ΔS, 250 km. Quanto tempo o Jorge demorou? Nossa, tá muito fácil isso. Tempo, ΔT. Quanto tempo o Jorge demorou em horas? Tá? Então, ele perguntou o quê? ΔT. Eu sei a minha velocidade, eu sei a minha distância. Então, eu só troco aqui, ó. Velocidade média é igual a 5... Gente, eu esqueci de colocar no exercício que ele anda de carro a uma velocidade média de 50 km por hora, tá? Não significa que ele tá todo o tempo a 50 km por hora, tá? Então tá, vamos lá. A velocidade média dele é aqui 50 km por hora e o ΔS é 250. O que falta? O ΔT. Só trocar na fórmula. Então, seria a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, velocidade média seria 50. Gente, olha esse 5. É igual a 250 dividido por ΔT, que é o que a gente não sabe. Regrinha pra vocês saberem, hein? Quem não sabe vai saber agora. Tá dividindo aqui, né, desse lado. Então, eu posso passar multiplicando pra esse lado. Vezes. Então, é 50 vezes ΔT é igual a 250. Ai, meu Deus. ΔT. Agora, esse daqui não tá multiplicando, 50 não tá multiplicando ΔT desse lado, então ele passa dividindo. ΔT é 250 dividido por 50. O que é isso? Quanto que dá isso? ΔT é igual a 5. Se vocês fizerem, vocês vão ver que ΔT é igual a 5. Eu faço assim, ó, diretaço. Não tem zero em cima, zero embaixo. Eu tiro esse zero aqui. 25 dividido por 5, 5. Pronto. 5 horas. Próximo exercício. VUNESP, hein? Um dos melhores vestibulares do Brasil.
Vamos lá, gente. A gente vai tirar esse daqui, ó, de letra. Ao passar pelo marco quilômetro 200, ou seja, a placa estava escrito quilômetro 200, de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento restaurante a 30 minutos. 30 minutos. Não sei o que significa esses 30 minutos ainda, porque não li tudo, mas eu vou sublinhar porque é um número, né? E física é feita de números. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245. Olha aqui, ó, 245. Esqueci de sublinhar aqui, ó, quilômetro 200. O que ele quer me dizer? Vamos acabar primeiro, tô ansiosa. Dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em km por hora de... Pausa o vídeo, faz o exercício, tô mandando. Tá. Bom, então, ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia... Então, ele passou pelo marco 200 e no marco 200 tinha uma placa dizendo assim, ó: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Gente, física também é interpretação de texto. Física é tudo, tá? Então, vamos lá. Então, ele passou pela essa placa e tava escrito abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que o posto de serviços, esse posto que tinha restaurante e abastecimento, se encontra no quilômetro 245... Quanto tempo que o posto tava querendo... Aliás, qual a velocidade que o posto estava prevendo para os carros? Se eles iam chegar lá em 30 minutos. O que ele quer dizer? Bom, o meu S0, ele é 200. E o meu S final, presta atenção, meu S final, ele é 245. Gente, será que essa aula tá muito chata? Não me odeio. 245. Bom, então qual que é o meu ΔS? Porque eu olhei aqui, ó, velocidade média em km por hora. O que eu preciso descobrir se é velocidade média, gente? O que eu preciso descobrir? ΔS e ΔT. Tenham isso em mente, gente. Sempre que vocês lerem a pergunta e a pergunta tá te pedindo uma coisa, velocidade média, você pensa, nossa, quais são as fórmulas que eu tenho para velocidade média? Você só tem ΔS sobre ΔT, então o que você precisa achar? ΔS e ΔT. Então vamos achar o ΔS? Bom, o carro passou por aqui e o posto tá em 245, então vamos achar o ΔS. A distância desse cara até o posto desse carro, 45 km. E o posto de gasolina na placa, ele estava prevendo que o carro, ele ia fazer esses 45 quilômetros em 30 minutos. 30 minutos. Olha ali, ó. 30 minutos. Bom, gente, mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu posso deixar o ΔT em minutos? Posso deixar o ΔT em minutos? Claro que não. Porque ele me pediu... Oh, meu Deus. ΔT em minutos? Não, porque ele me pediu em quilômetros por hora. Então, se ele me pedir em quilômetros por hora, tudo precisa entrar ou em quilômetros ou em hora. Ele não pode me pedir em quilômetros por hora e eu fazer a conta com minutos. Bom, gente, qual é outra forma? Como eu posso escrever meia hora em horas? 30 minutos em horas. Bom, 30 minutos ele não é metade de uma hora, então uma hora, metade de uma hora seria 1 dividido por 2, né? Metade é dividido por 2. 1 dividido por 2 é a mesma coisa que eu dividir o quê? É a mesma coisa que 0,5. Do mesmo jeito que 10 dividido por 2 é 5, não é? Então, 1 dividido por 2 é 0,5. Vocês vão aprender isso melhor na matemática, mas o que eu tô tentando mostrar pra vocês é que não pode deixar em minutos. Gente, metade de uma hora é 0,5 hora. 0,5 hora é a mesma coisa que 30 minutos, beleza? Então, o ΔT é 0,5 hora. Então, vamos trocar na fórmula. Acabou. A gente resolveu um exercício de uma das melhores faculdades do país em, sei lá, quantos minutos. Sei lá, poucos minutos, entendeu? E eu ainda tô explicando pra vocês. Velocidade média é igual ao quê? Ao nosso ΔS, que a gente descobriu, 45, dividido por 0,5. Bom, gente, eu não sei se vocês aprenderam isso em matemática ainda, mas o que eu costumo fazer nessas horas, quando tem uma vírgula? Eu faço assim. Eu tiro essa vírgula e adiciono um zero aqui no 45. Então, vai ficar 450 dividido por 5.
Isso daqui, se vocês fizerem, vai dar 90. Vocês vão aprender isso em matemática depois, gente. Desculpa, tá? Apresentando umas coisas que vocês vão ficar meio loucos, mas é importante. Vocês já vão, sabe, se familiarizando com essa forma de fazer as coisas. Velocidade média é igual a... Vai dar o quê? Vai dar 90 km por hora. 90 km por hora. Gente, que horror. Essa letra. Por hora. É B. La resposta é B. Entendeu? Pronto, acabou. Gente, se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, perguntem, tá? E mandem no meu privado, mandem no meu WhatsApp, onde vocês quiserem, me perguntem. É importante. Bom, vamos lá. Gente, a aula está quase acabando, tá? Eu prometo, não se cansem de mim ainda, por favor. Bom, vamos lá. Um ciclista pedala durante 2 horas a uma velocidade de 30 km por hora. E outras 2 horas a uma velocidade de 10 km por hora. É o que eu tô tentando mostrar pra vocês, gente. Um ser humano real nunca vai fazer a mesma velocidade a todo tempo. Isso daqui é o que essa pergunta tá nos mostrando. Ele tá mudando a velocidade, é claro, nunca vai estar a mesma velocidade, não tem como. Qual é a velocidade média? Velocidade média, hein? Do ciclista no percurso total. O que eu falei pra vocês sobre velocidade média? O que eu falei pra vocês? Que não importa se ele parou pra comer um sanduíche, não importa se em 1 hora ele fez 10 km por hora, não importa se 1 hora ele fez 30, o que a gente precisa descobrir pra saber a velocidade média é a distância que ele andou dividida pelo tempo que ele andou, tá? Então vamos lá, então ele pediu velocidade média, ele nos deu um tempo, olha que legal, olha que, mano, que exercício bom, nos deu um tempo e ele nos deu uma velocidade, mas essa velocidade aqui, a gente não tem como trocar na fórmula. Mas o que a gente tem como descobrir com essa velocidade deles? A gente sabe quanto tempo eles fizeram cada velocidade, então a gente sabe quanto tempo eles andaram. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Então ele pediu velocidade média, eu já escreveria na prova lá. Qual que é a fórmula que eu tenho pra velocidade média? ΔS sobre ΔT. O meu ΔT, que é a minha variação de tempo total. Qual que é a minha variação de tempo total, gente? É 2 horas? Não. É 2 horas mais 2 horas. Porque ele andou 4 horas de bicicleta. Então, a minha variação de tempo total, nesse período aí, é 4 horas. Tá? E quanto que ele andou? Como é que a gente faz pra descobrir quanto que ele andou? Ai, gente, por que eu tô escrevendo em letra cursiva ainda? Tô doida. Como que a gente faz pra descobrir quanto que ele andou? A gente faz o seguinte. Ele não andou 2 horas a 30 km por hora? Não andou? Claro que andou. Como é que eu faço? Como é que eu faço pra descobrir? Bom, 2 vezes. Se ele andava 30 km a cada hora, se ele andou 2 horas, ele andou o quê? 2 vezes 30 km a cada hora. Vai dar o quê? 60. Ou você poderia trocar na fórmula de velocidade também, tá, gente? Ia dar o mesmo 60. Se você trocasse 30 é igual a ΔS sobre 2, ia dar 60 também, tá? Eu estou fazendo de uma maneira mais fácil, que é uma maneira mais intuitiva, né, pra gente. Mesma forma aqui, ó. 2 horas, a gente fazendo uma velocidade de 10 km por hora, a gente vai andar o quê? 20 km. 2 vezes 10 é igual a 20. Então, numa primeira parte do trajeto, esse ciclista andou 60 km. Na outra parte, ele andou 20 km. 60 mais 20, 80. Olha só que legal, a gente descobriu a distância total dele, a gente descobriu a variação de tempo total dele, 80 dividido por 4. Então, qual que é a velocidade média? 80 dividido por 4, eu acho que é 20. Então, a velocidade média dele total, em quilômetros por hora, é 20. Olha que tranquilo, que tranquilinho, gente. E raramente cai no Enem isso, assim, nunca vi caindo dessa forma. Mas sempre pode acontecer, né? Bom, agora a gente vai começar a segunda parte da nossa aula, que é o começo do estudo do movimento. Gente, é importantíssimo, é crucial. Deixa eu mudar aqui pra gente. A apontadora laser. É muito importante pra gente isso. Vamos lá, gente. O movimento uniforme é um movimento em que a velocidade é constante. Foi o que eu falei pra vocês, gente. A velocidade nunca vai ser constante na vida real. É muito difícil um móvel, ele manter sempre a mesma velocidade a todo tempo. Mas o movimento retilíneo uniforme, ele é um movimento hipotético na física em que
um móvel, alguma coisa, ela estaria sempre na mesma velocidade constante. Bom, gente, no movimento retilíneo uniforme, o exercício ele vai falar pra você, tá? O tipo assim, um ônibus está a uma velocidade constante de tananã. Então, você sabe que é um movimento uniforme, tá? E no movimento uniforme, a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Ou seja, em qualquer momento que eu pegar, por exemplo, um caminhão tá andando 80 km por hora numa velocidade constante, hipoteticamente, tá sempre 80 km por hora. Qualquer instante que eu pegar, ele vai estar 80 km por hora. E se eu fizer a velocidade média dele, também vai dar 80 km por hora, tá? Porque não teria como ele tá sempre 80 km por hora e a velocidade média dele dá 10 km por hora. Não faria sentido, entendeu? Se ele tá sempre 80, então a velocidade média dele também vai ser 80. Deu pra entender? Tô falando bem rápido, né? Vou dar uma desacelerada aqui. Bom, e no movimento uniforme, uma característica bem interessante dele é que a aceleração é igual a zero. Quando a gente começar a estudar aceleração, vai começar a ficar meio pauleira, mas é muito mais legal, porque é com a aceleração que as coisas acontecem na vida real, né? A gente nunca tá numa velocidade constante, na vida real a gente tá constantemente acelerando ou desacelerando, né? Bom, mas enfim, movimento retilíneo uniforme, a aceleração é igual a zero, ou seja, se for um carro, ele não freia, ele não tá freando, ou ele nem tá aumentando a sua velocidade, ele tá sempre na mesma velocidade. Faz sentido? Faz sentido? Bom, a gente vai encontrar, o movimento retilíneo uniforme, retilíneo significa o quê? Eu só falei de movimento uniforme pra vocês até agora. O retilíneo significa que tá indo reto. Então, eu estou indo em linha reta. Se fosse movimento curvilíneo, eu estaria fazendo curvas. O movimento curvilíneo uniforme, por exemplo. A gente vai estudar coisas assim, mas vamos começar pelo basicão. Bom, gente, o movimento retilíneo uniforme, ele tem uma formulazinha. Mas, quem precisa de fórmulas quando a gente tem a nossa inteligência, certo? Então, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu tenho um carro. Eu sei que vocês estão cansados dos meus carros, mas eu tenho um carro. E ele está, hipoteticamente, tá? Porque eu não tenho carro nenhum. Esse carro, eu comecei a minha viagem no quilômetro 30. Quilômetro 30. Ai, meu Deus, quilômetro 30. E eu acabei a minha viagem no quilômetro 60. Quilômetro 60. Bom, aliás, melhor ainda, não acabei minha viagem no quilômetro 60. Desculpa, gente, desculpa. Eu estou andando a uma velocidade de 10 km por hora. E eu andei durante 1 hora. Tempo, 1 hora. Tempo é igual a 1 hora. Qual é o meu... Pergunta, hein? Qual é o meu espaço final? Em que quilômetro dessa estrada que eu paro? Pergunto pra vocês. Bom, gente, se eu tô andando no quilômetro 30 e eu ando 10 km por hora durante 1 hora, em qual quilômetro que eu vou parar? Bom, eu vou fazer 30, que é o meu quilômetro atual, né? Mais 10 km. Se eu ando 10 km por hora e eu ando 1 hora, então vão dar 10 km, né? Seria 10 km vezes 1, que é o meu tempo em horas. Que vai dar o meu espaço final. Certo? Faz sentido pra vocês? Espaço final é igual a 40. Eu tô no quilômetro... No meu momento final, eu estou no quilômetro 40. Se fossem 2 horas aqui, eu colocaria 2 horas aqui. Ia dar 30 mais 2 vezes 10, 20, 50. Vocês entenderam? Então, logo, qual é a fórmula do meu movimento retilíneo uniforme? Espaço final é igual ao meu espaço inicial. Olha só como eu provei isso pra vocês. Espaço inicial. Ó, espaço inicial não era 30? Espaço inicial. Mais velocidade. Olha a velocidade aqui, olha a velocidade aqui. Velocidade. Vezes o meu tempo. Olha o tempo aqui que tá horrível. Tempo. Tá, gente? A gente chama essa fórmula aqui de sorvete. Por quê? SO, VT, entendeu? É pra lembrar. SO nada, S0, VT é pra lembrar. Lembra sorvete. Olha aqui, eu coloquei até uma imagenzinha pra gente. Macete de física.
Opa, deu um barulho aqui. Bom, o macete, só sorvete. S é igual a S0 mais VT. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Equação. Beleza? Gente, facinho. Facinho. Vai dizer que não é fácil. É facinho. Vamos lá, vamos lá. E uma coisa que o Enem adora. Pode não ser, gente, os gráficos de movimento retilíneo uniforme. Não cai muito o gráfico de movimento retilíneo uniforme. Essa é a grande verdade. Mas o Enem adora gráfico e a gente tem que começar a se familiarizar com ele. E o movimento retilíneo uniforme, como um bom movimento que ele é, tem um gráfico. Entendeu? Então vamos lá. A gente tem que prestar atenção quando a gente olha um gráfico sempre nas variáveis que a gente está estudando. Então olha aqui, ó. S, como eu falei pra vocês, S é o que? Espaço. E T. S por T. Então é um gráfico de espaço por tempo. Vamos lá, então. Bom, o meu espaço, ele é o quê? Ele é o lugar onde eu tô. Vocês estão vendo aqui, onde a linha começa? Por que a linha tá começando aqui e não tá começando aqui, que seria o zero, né? Porque onde essa linha começa é o S0. Então, se o meu S0, por exemplo, é 20, a minha linha começaria aqui no 20. Se esse lugar fosse o 20, a minha linha seria aqui, ó, 20. O meu S0 é 20. E finge assim. A gente tem aqui 1, a gente tem aqui 2. Finge que tá em horas esse tempo aqui. Então, o que esse gráfico me indica? Por exemplo, se eu tivesse uma velocidade constante em uma hora, e o meu carro anda, sei lá, na primeira hora ele vai andar até o 40. Na segunda hora, ele vai andar até o 60. Faz sentido? Faz sentido? Então, o que significa isso? O gráfico, ele é só isso. Você tem que, quando você vê um gráfico no Enem, você tem que olhar a primeira coisa, as duas variáveis, nesse caso, espaço e tempo. E os números que essas variáveis estão te indicando. Então, por exemplo, se fosse exatamente esse o gráfico do Enem, você olharia esse gráfico e falaria aqui, a linha começou aqui. Então, o meu S0, o lugar onde eu comecei, foi o 20 quilômetros, seja 20 quilômetros. Comecei no S0, 20. E aí, depois de uma hora eu já tinha mudado meu espaço para 40. E depois de uma hora eu já tinha mudado meu espaço para 60. Bom, gente, e ele podia te fazer essa seguinte pergunta. Qual é a sua velocidade? Bom, gente, se em uma hora eu andei do 20 até o 40, você poderia jogar na fórmula, né? Mas vamos fazer aqui rapidinho de cabeça. Se em uma hora eu andei do 20 até o 40, em uma hora eu andei 20 km, né? Porque do 20 até o 40 tem 20 km. Então, eu andei 20 km por hora. E do 40 até o 60 tem 20 km também. Então, eu andei 20 km por hora, entendeu? Minha velocidade é constante e de 20 km por hora. E, bom, se for no movimento retilíneo uniforme e eu pegar aqui um gráfico de velocidade por tempo, como a minha velocidade é constante, essa linha ela vai ficar assim, retinha, ó. Ela vai ficar paralela ao tempo. Paralela ao tempo, tá vendo? Por quê? Porque o tempo passa, mas a minha velocidade não muda, porque ela é constante, finge que aqui é 30, por exemplo. Tá, gente? E agora uma coisa interessante. Esse movimento aqui, ele é um movimento que ele vai pra frente. Mas lembra que eu falei pra vocês que existia o movimento retrógrado também, lembra? Quem lembra? Eu lembro. Bom, a seguinte coisa acontece no movimento retrógrado. Isso aqui acontece no movimento retrógrado. Olha só. Ou seja, o que eu falei pra vocês antes? O movimento retrógrado, o meu espaço inicial é maior que o meu espaço final. Olha só o espaço inicial aqui. Olha só. E o espaço final lá antes do zero. Olha só como diminuiu o espaço final. Então, a linha, ela vai estar decaindo. Vai ser diferente dessa daqui primeira que a gente viu. Entenderam? Faz sentido? E, bom, a gente já vai ver isso daqui, porque lembra que eu falei pra vocês que existia velocidade negativa, vocês estão vendo um negativo aqui, e eu ensinei pra vocês que era mais aqui, né? Mas quando a velocidade for negativa, ou seja, a posição final for menor que a inicial, vamos ter um menos aqui no lugar do mais na fórmula do sorvete. Mas a gente já vai ver isso, tá, gente? Calma. E vamos direto pros exercícios. Não esqueçam, parem e tentem sozinhos, tá, gente? Roberta está fazendo uma longa viagem. No início dessa viagem, ela estava no quilômetro 60.
que significa isso? O que significa isso? S0. S0 é o quê? É a posição inicial dela, quilômetro 60. Sabendo que a Roberta fez a viagem a uma velocidade constante de... Ó, velocidade constante, o que é isso? Movimento uniforme. De 80 km por hora. Então a gente sabe a velocidade dela. A gente já sabe a velocidade dela, a gente sabe o V dela. Olha só a gente construindo a fórmula, hein? A gente sabe o V. E que a viagem demorou 6 horas. Isso daqui tem cara de quê? Delta T. Delta T, cara de T. Qual quilômetro a placa indicava quando ela terminou a viagem? Ou seja, qual era o espaço dela? Qual o espaço dela quando ela terminou a viagem? Qual que é o S dela? Nossa, gente, tá fácil, hein? Vamos lá? Então, o que a gente sabe? O que ele quer? Ele quer o S. Então, eu já pensaria, ele quer o S. Qual que é a fórmula de S que eu tenho quando a velocidade é constante? Só tem uma fórmula. É o sorvete. S é igual a S0 mais V vezes T. Tá, gente? Então, vamos lá. S, a gente não tem o S, mas é o que a gente quer, né, justamente. Qual é o S0? Cadê o S0? Cadê o S0? Achei. 60, quilômetro 60, né? Uma viagem de velocidade mais por quê? Mais por quê? Porque a velocidade, porque ela tá fazendo um movimento que o espaço final dela vai ser maior que o inicial, pelo visto. Porque eles não falaram no exercício que ela tá voltando, né? Falaram que ela tá indo pra algum lugar. Bom, 80 km por hora, então a velocidade é 80 e o tempo é 6. Vocês percebem aqui uma coisa, está tudo está em quilômetros ou em horas, entendeu? Não posso fazer quilômetros e colocar isso em minutos, entendeu? Colocar, por exemplo, ou em segundos, entendeu? Tem que ser tudo numa unidade específica. A gente não pode ser uma coisa em uma unidade e uma coisa em outra unidade. Faz sentido? Espero que faça. S é igual a 60 mais... Quanto que é 80 vezes 6? Não sei, vou ter que fazer. 80 vezes 6. 6 vezes 0. 6 vezes 0 é 0. Quanto que é 6 vezes 8? Bom, 5 vezes 8 eu sei que é 40. Então, 6 vezes 8 é 40 mais 8, é 48. Então, eu ponho 48 aqui. 480. Gente do céu. Essa mulher andou. Nossa, essa mulher andou. Será que eu tô errada? Vou olhar depois. Ai, gente, medo de estar errado, imagina. S é igual a 60 mais 480. Eu vou fazer de cabeça. Eu acho que dá 540. No quilômetro 540. Será que tá fazendo sentido? Quilômetro 540. Esse é o espaço final dela. Indicava quando ela terminou a viagem. Será que tá certo? Bom, enfim. Seguindo em frente. Bom, se a posição inicial... Olha só, tá te falando, tá te dando ó, de bandeja aqui. Posição inicial, S0. De um automóvel de um automóvel é o quilômetro 15. Então, a gente já sabe aqui, ó, quilômetro 15, S0. Ele está a uma velocidade de 80 km por hora. Determina a função horária. Gente, é aí que eu tenho que ensinar uma coisa pra vocês que eu não ensinei e que eu tinha me esquecido, que é importantíssimo. Perdão. Função horária, ela é o quê? O Enem, ele pede pra você em certos momentos. Já vi pedindo função horária, já vi outros vestibulares pedindo função horária, entendeu? Então, você tem que saber. A função horária do espaço é o quê? É eu colocar o espaço em função do tempo. Então, vamos voltar. A gente vai ter que voltar. Quando eu te mostro pra vocês essa fórmula aqui, essa fórmula aqui, ela se chama função horária do espaço pelo tempo. Por quê? Porque, conforme... Lembra que eu mostrei pra vocês aqui nesse carro que se eu colocasse... por exemplo, se eu mudasse o tempo, ia mudar o meu espaço final? Então, se aqui fosse 2 horas, meu espaço final ia mudar para 50. Se aqui fosse 3 horas... o meu espaço final ia mudar para 60. Então, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô mostrando aqui pra vocês? Que conforme eu mudo o meu tempo, o meu espaço final também muda. Ou seja, é o espaço final em função do tempo.
Por isso, função horária. Por que não é espaço final em função da velocidade? Porque a minha velocidade, no caso, é constante. Então, a minha velocidade não vai mudar. Então, não está em função da velocidade. Minha velocidade não vai mudar nesse movimento retilíneo uniforme. E o meu S0? Meu S0 também não vai mudar. Se eu vou da cozinha para a sala, eu vou da cozinha para a sala. O meu S0 vai ser... o lugar onde eu comecei meu movimento vai ser sempre o mesmo. Não vai mudar, entendeu? Então, o espaço em função do tempo. Gente, desculpa, eu tô tossindo muito. Tô meio resfriada, tá? E então, quando ele te pede uma função horária, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar só duas incógnitas. Eu tenho que deixar só o S e o T. Tudo que não é S e T é constante. E eu tenho que colocar na fórmula. É bem fácil. Olha só, presta atenção. Ele me deu o S0. O S0 é uma constante, então ele tem que estar na fórmula. E ele também me deu a velocidade. Eu falei pra vocês que a velocidade não muda, então ela é uma constante, ela tem que estar na fórmula. Então, se a fórmula é S é igual a S0 mais VT, sorvete, logo, a minha função horária para esse movimento desse móvel, desse exercício, vai ser S, que é o que a gente quer descobrir, né? Que é o que eu falei pra vocês que sempre continua incógnita. S0 é qual? S0 é qual? 15 mais velocidade é 80 vezes o tempo. Bom, gente, aqui está. Eis pra vocês aqui a função horária desse móvel aqui. Essa é a função horária, não tem que resolver mais nada. Essa daqui, que eu acabei de riscar, é a resposta. Essa é a resposta. Função horária é isso, tem que ter duas incógnitas, S e o T. Isso é função horária, tá, gente? Bom, vamos lá. Ai, gente, tá quase acabando. Vocês viram o finalzinho aqui? Então, tá acabando. Ó, exercício. Dois automóveis, tá certo? Partem simultaneamente de 2 pontos distantes. A gente aqui começa a embaçar, tá? Que começa a ficar mais difícil, mas esse exercício, ele é comum, ele é muito comum nos vestibulares. E se o Enem cobrar alguma coisa sobre movimento retilíneo uniforme, eu acredito que seja isso, entendeu? E talvez pra vocês fique difícil no primeiro momento, fique assim, nossa, eu nunca pensaria nisso, mas é justamente, eu tô dando esse exercício pra vocês começarem a pensar nisso, entendeu? É só com muito treino que vocês vão se acostumar, e aí depois vocês vão fazer esse exercício assim, ó, sem pensar, entendeu? Vocês já vão ter a fórmula de como fazer esse exercício na cabeça de vocês. Tá, gente, vamos lá, vamos começar, sem pânico. Dois automóveis partem simultaneamente de 2 pontos distantes, 700 metros. 700, cadê meu lápis? 700 metros um do outro. Metros um do outro. Com velocidades, respectivamente, iguais a 108 km por hora e 5 metros por segundo. Já começou a embaçar, olha só. Olha as unidades diferentes. Mas vamos lá. Em sentidos opostos. Ó, o que eu falei pra vocês. Sentidos opostos. O que é sentidos opostos? Eles estão indo se colidir, gente. Eles vão bater um no outro. Eles estão na mesma direção, mas eles estão em sentidos opostos. Determine o tempo que esses automóveis levam desde a partida até o encontro, ou seja, até eles baterem um no outro, ou até se encontrarem e pararem, sei lá. Vamos desenhar? Eu acho importante nesse momento, quando o exercício já fica mais complicado, a gente desenhar. Então, eu vou chamar o automóvel que está indo a 108 km por hora de automóvel A. E o meu automóvel que está indo a... Meu Deus, gente, é difícil desenhar com esse negócio. A 5 km por hora... Desculpa, 5 metros por segundo. Ele é o automóvel B. E eles estão, gente, a 700 metros um do outro. 700 metros um do outro. Presta atenção nisso. 700 metros um do outro. E eu decidi chamar o ponto onde o carro A está de ponto zero. É a minha origem, que eu falei pra vocês no começo. Olha só, tudo se juntando, entendeu? E eu decidi chamar o meu ponto B
de 700, né? Como eles são a 700 metros, um do outro, 700. Então, pra cá, ó, pra esse lado aqui, o movimento é positivo. Entendeu? Tá ficando positivo, então é 700 positivo aqui. Vocês vão entender por que eu tô fazendo essa papagaiada aqui. Bom, pessoal, aqui que mora o perigo. Eles estão a 700 metros um do outro e eles deram uma das velocidades em 108 km por hora. Aqui, ó, vou escrever até 108 km por hora, que aqui o meu carro A, que eu decidi, eu poderia ter decidido que o meu A estava a 5 metros por segundo e ia dar o mesmo resultado, tá? Eu tô criando, física você tem que criar, tem que ter uma imaginação aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Nesse exercício eu posso fazer o que eu quiser, tá? O que eu quiser, mas é nesse exercício. 5 metros por segundo. Gente, vou falar pra vocês um negócio. Eu poderia decidir passar tudo pra quilômetros. Por exemplo, passar esses 5 metros por segundo pra quilômetros por hora e passar esses 700 metros pra quilômetros, que ficaria 0,7. Mas aí eu te pergunto, você quer fazer conta com 0,7? Isso daqui viraria 0,7 km. Você quer fazer conta com 0,7? Não. Ele já te deu em metros aqui, já te deu em metros aqui. Vamos mudar só esse daqui, ó, pra metros por segundo. Então, gente, o que a gente faria aqui? O que eu ensinei pra vocês? Quilômetros por hora pra metros por segundo. Divide por 3,6. Na prova, você vai ter que dividir por 3,6, gente. Se familiarize. Mas como eu tô preguiçosa, gente, tô dando muito mau exemplo pra vocês, né? Mas, enfim, como eu tô preguiçosa, eu vou lá, olhar quanto que é 108 km por hora. 108 km por hora são 30 metros por segundo. Muito mais fácil. Mas na prova vocês não vão ter isso, então não façam o que eu tô fazendo, tá? Mas é só pra facilitar aqui. 30 metros por segundo. Ufa, Deus. Agora que começa a parte que a gente tem que pensar. Pensar é legal, gente. Pensar é legal. Tá. Quando esses carros se baterem, eu pergunto pra vocês. Eles vão estar na mesma posição? Claro. Quando eles se baterem, eles vão estar no mesmo espaço. Porque eles vão se bater. Então, SA, que é o espaço final de A. Espaço final, quando eles vão se bater, né? É igual ao SB, que é o espaço final de B. Olha que doideira. Olha que doideira, gente. Então, vamos lá. Vamos descobrir qual que seria a fórmula de SA. S é igual a S0 mais VT. Então, tem que fazer a função horária de cada um dos carros. Por exemplo, o meu SA vai ser... o meu S0, quanto que é o meu S0? É 0. Mais velocidade, cadê minha velocidade? 30 metros por segundo, hein, gente? Nunca 108 km por hora, hein? 30. Por que eu tô colocando mais aqui, gente? Por que eu tô colocando mais? Porque o carro A, que é o que eu tô estudando agora, ele vai estar indo na velocidade que, pro sentido que eu defini como positivo. Entendeu? Vai estar indo o espaço final dele vai ser maior que o espaço inicial. Então, aqui é mais. É um movimento que vai pra frente, não é um movimento retrógrado, não. Então, é 0 mais 30t. O t é o que eu quero descobrir, gente. O t é o que eu quero descobrir. Eu esqueci de anotar pra vocês. Olha o que eu quero descobrir. Sempre tem que estar anotado o que você quer descobrir. O que você quer no final? Você tem que saber. Você não pode esquecer o que você quer no final. Que é o objetivo do seu exercício, né? T. 30t. Então, a função horária de SA a gente tira esse 0 aqui, esse 0 não importa. Aí fica só, função é igual a 30t. E o SB agora, que é o pulo do gato. O SB é o seguinte, gente. Qual que é, pergunto pra vocês, qual que é o S0 dele? Qual que é o S0 dele? Ué, falei aqui. Ele vai sair do quê? Do 700. O B vai estar indo pra lá, né? Vai estar indo pra aquele lado ali. Mas o S0 dele é 700. Só que ele tá indo pra onde que ele tá indo? Ele tá indo pro sentido contrário do que eu defini, que é o positivo. Ou seja, quando ele tiver... Finge que ele colidiu aqui, nesse lugar aqui. O espaço dele vai ter diminuído. Porque o espaço ele aumentaria pra lá. Quanto mais pra direita você fosse, mais o espaço aumentaria. Mas o B tá indo pra esquerda, então o espaço dele vai diminuir. Logo, a velocidade final, a velocidade
Ai, gente. A velocidade dele ia ser negativa. O movimento dele é retrógrado. Então, aqui é menos. Ó, ele tá indo pro sentido contrário do que eu defini como positivo. Entendeu, gente? Isso aqui é importante. Esse que é o pulo do gato da colisão. Esse que é importante, gente. Se vocês colocassem um mais aqui, o exercício estaria estragado. Vocês estariam errando o exercício. Isso que é interessante. Vocês têm que colocar em um dos dois, quando tem colisão, um dos dois vai estar fazendo um movimento retrógrado e o outro vai estar fazendo um movimento que vai pra frente, que eu esqueci o nome. E eu poderia, por exemplo, ter definido que o A estava fazendo um movimento retrógrado e o B estava fazendo um movimento pra frente. E aí daria o mesmo resultado, entendeu, gente? É a gente que escolhe quem que vai ser o negativo, quem que vai ser o positivo. E a resposta vai ser a mesma. Bom, me estendi aqui, desculpa. Qual que é? Então é S0 menos, nesse caso, porque tá indo pra trás, V. Cadê o V? Cadê o V? 5. 5 vezes o T, que é o que a gente não sabe, que é o momento que eles vão se colidir. O momento que eles vão se colidir é quando SA for igual a SB. Bom, gente, SA não é a mesma coisa que 30T? E SB não é a mesma coisa que 700 menos 5T? Então eu poderia substituir o SA aqui. E estamos quase acabando, hein? E o SB aqui. Olha que doideira. Olha que doideira, estamos acabando o exercício. Então vamos substituir 30T. 30T é igual a 700, que é o SB, 700 menos 5T. Ufa! Passa pra cá, ó. Passa pra cá, ó. Passa esse 5T pra cá, ó. Somando. Então, vamos continuar aqui. Ai, gente, socorro, tá ficando uma coisa isso aqui. Vamos lá. Passa esse 5T pra cá somando, porque tá subtraindo aqui. Então, passa somando. Então, vai dar 30T mais 5T é igual a 35T. 35T é igual a 700, né? Que é o 700 que sobrou do outro lado. Então, eu acredito que T seja igual a 20. Agora eu pergunto pra vocês, 20 o quê? 20 horas ou 20 segundos? Bom, gente, tá tudo em metros e tá tudo em segundos. Logo, a nossa resposta é em segundos. Entenderam? E aqui acabamos um exercício muito, muito bom pra cair em prova, pra cair em vestibular, pra cair talvez num Enem. Nunca vi caindo, tá? Nunca vi caindo. Mas eu acredito que se eles cobrassem, seria exatamente isso que eles cobrariam, gente. E lembrando assim, se eu tivesse perguntado pra vocês o seguinte, se o carro A e o carro B fossem pro mesmo sentido, ou seja, eles estivessem indo pro mesmo lugar, quando é que o carro A iria encontrar o carro B? Aqui seria positivo, ou seja, se não houvesse colisão, se na verdade eles estivessem indo ao mesmo sentido, não em sentidos opostos, aqui seria mais. Seria tudo a mesma coisa que eu fiz. Só que a diferença seria, como os dois estariam indo pro mesmo sentido, que é o sentido positivo, e os dois estariam indo assim, ó. Olha aqui onde eu vou desenhar. Os dois estariam indo pra cá, ó. Pra cá. Tanto o A quanto o B estariam indo pra cá. Então, aqui, nesse SB, seria positivo. Mas isso se eles estivessem indo pro mesmo sentido, não em sentidos opostos, como tá escrito aqui nesse exercício, tá? Pode cair assim também, mas eu acredito que a colisão é muito mais interessante, né, gente, pra cair nos vestibulares. Já vi caindo muito. Bom, gente, eu desejo pra vocês bons estudos. Desculpa se eu me enrolei, desculpa se eu falo rápido. Gente, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa me perguntem. Estudem, não desistam da física. Física é importante, física é interessante. E uma coisa muito importante pra vocês, gente. Eu sei que a física não é a matéria que mais vale no Enem. Eu sei que vocês gostam de focar em redação. Claro que é super importante, gente. Foca em redação, que é importantíssimo, principalmente pra entrar na FURG. E, bom, matemática, né? Que tem uma parte da prova só pra matemática. Mas o que eu tô tentando ensinar pra vocês aqui é o basicão. Pra se vocês verem um exercício, vocês conseguirem acertar. Vocês acertarem um exercício de física pode ser a diferença entre vocês entrarem numa faculdade ou não entrarem, entendeu? Então, é importante. Todo exercício que a gente puder acertar, vamos acertar, né? Não vamos, sei lá,
negligenciar os exercícios só porque são de física, só porque a matéria não é tão importante, tá? Vamos estudar tudinho, vai dar tudo certo. A gente tem certeza que vocês vão brilhar. E, bom, é isso, estudem.